Isso não é papel de cidadão. Desceu a reputação, estamos sem caráter, estamos sem valor. Lázaro tem 32 anos e nasceu no município de Barra do Mendes, na Bahia, a 500 quilômetros de Salvador. Familiares e pessoas que conviveram com o homem, que hoje é procurado por mais de 200 policiais aqui em Goiás, têm medo de que ele possa voltar à cidade onde passou a infância. Marilda é professora e dava aulas na escola onde Lázaro estudou na Bahia. Ela conta que desde criança ele gostava de ficar no meio do mato. Ele trabalhava, gostava muito de caçar. Ele até chegou a estudar no mesmo colégio que eu lecionava. Quem conheceu um pouco ele sabe que ele tem transtornos psicológicos. A polícia procura por Lázaro há 8 dias. Ele matou 4 pessoas da mesma família em Ceilândia, perto de Brasília. Depois disso, invadiu chácaras da região e trocou tiros com a polícia. Os 2 agentes baleados por Lázaro passam bem. Nós temos um roteiro, nós temos objetivos bem claros. O primeiro objetivo, o primeiro maior deles, não deixar ele fazer mais vítimas. Pois é, as buscas ao assassino em série Lázaro Barbosa entram hoje no 9º dia. A gente fala ao vivo com Dionísio Freitas em Girassol, Goiás, nova sede da Força Tarefa que procura o criminoso. Dionísio, bom dia para você. Como é que está o andamento das buscas, hein? Oi, Tiago, bom dia a todos. Hoje um momento de muita atenção no início desse 9º dia de buscas por Lázaro Barbosa de Souza. Isso porque, como a polícia já esperava, ele tentaria se movimentar dentro da grande região, da macro-região, que compõe as 3 cidades que estariam cercadas pelas forças policiais do estado de Goiás e também do Distrito Federal. São as cidades de Cocalzinho, Edilândia e Girassol. Girassol é onde nós estamos e é o mesmo local onde ontem as forças de segurança decidiram remontar o gabinete de crise que funcionava até então em Edilândia. Foi só chegar aqui que a movimentação de Lázaro começou a acontecer e hoje pela manhã, moradores desse conjunto habitacional aqui, que fica exatamente em frente ao gabinete de crise, afirmaram aos policiais, passaram informações ao núcleo de inteligência dessa força de segurança de que Lázaro havia sido visto passando por dentro das ruas e adentrando a região de mata. Por conta disso, houve no início do dia um corre-corre danado aqui, muitas viaturas se deslocaram até o local, aeronaves, os helicópteros utilizados nessa busca levantaram voo e continuam sobrevoando toda a área. Existe aqui um cerco fechado em um raio de cerca de 10 quilômetros de onde nós estamos para todas as direções, justamente na tentativa de localizar esse homem. Essa área, Tiago, é uma área muito peculiar e que chama muita atenção dos policiais. Por quê? Porque é dentro desse município que mora o pai de Lázaro Barbosa. E aqui também teria morado a mãe dele, uma mulher que teria deixado a região justamente por conta de tudo o que está acontecendo. O Lázaro agora, no momento em que ele foi visto no conjunto habitacional, estaria migrando para o conjunto habitacional onde o pai dele mora. Não se sabe se a intenção dele é chegar na casa onde o pai mora ou transpassar essa região. Se isso acontece, se ele consegue passar pelo conjunto habitacional Itamar Nóbrega 3, ele passa a ter acesso por meio da mata a uma outra localidade do entorno de Brasília, que é a cidade de Águas Lindas de Goiás, ainda um município goiano, mas bem na divisa com o Distrito Federal. E o que é que tem de característica nesse local? Lázaro morou lá por um tempo, trabalhou lá por um tempo e foi a cidade onde ele chegou a ser detido, se eu não me engano, em 2017, por crimes cometidos naquela região. Fugiu em 2018 e nunca mais foi recapturado da penitenciária de Águas Lindas de Goiás. Então acredita-se que ele está tentando migrar. E qual seria o caminho dele? Passar pela região e retornar ao Distrito Federal, onde estariam esposa e a filha desse homem, uma criancinha de 2 anos, e que bate exatamente com todas as informações que foram repassadas pelas vítimas de Lázaro nesses últimos 9 dias. Lembrando que na quarta-feira da semana passada, ele assassinou uma família inteira dentro de uma região conhecida como Incra 9, na comunidade de Ceilândia, que é uma cidade do Distrito Federal, fica bem na pontinha, já na divisa com o estado de Goiás, a região de Águas Lindas de Goiás. Lá ele matou a família, no dia seguinte invadiu uma chácara. Dentro dessa chácara existe uma senhora que foi feita refém por ele durante 11 horas. Ela teve que cozinhar para ele, chegou a ficar sem roupa, que é o modus operandi dele. Ele obriga as vítimas a ficar sem roupa. E durante o tempo, às 11 horas que ele esteve ao lado dessa senhora, ele disse que
que ele não queria que mexessem com a filha dele, porque se isso acontecesse, ele iria matar mais pessoas. Então a polícia pensa hoje que essa tentativa, essa migração dele por todas essas áreas é justamente para conseguir chegar até o Distrito Federal, até a região de Ceilândia, onde mora a família. Aí o que é que acontece em meio a tudo isso? As forças de segurança se espalharam com muita velocidade. Agora há pouco a gente conseguia ver a passagem de helicópteros e viaturas dentro daquela região de mata. É um local que o Lázaro conhece muito bem, uma região acidentada, o relevo acidentado, tem córrego, tem mata fechada, tem área aberta, o relevo típico do Cerrado, que é o relevo que o Lázaro conhece muito bem e que vem utilizando nesses últimos 9 dias para conseguir se camuflar, se esconder e também conseguir escapar do cerco policial. Lembrando que são cerca de 200 homens por turno que se revezam. Ontem à tarde esse número era muito maior. Se formos somar todo o efetivo que já trabalhou nessa operação desde a última quarta-feira, a gente com certeza pode dizer que chega aí a 600 ou até quase 1.000 policiais que se revezam nesses 9 dias trabalhando nessa tentativa de barrar o Lázaro Barbosa de Souza e fazer com que ele seja levado e encaminhado à justiça. Os policiais, você vê agora imagens, viaturas passando exatamente no ponto onde moradores afirmam ter visto o Lázaro. E a ousadia é tanta que eu, como falei, Tiago, em frente, basta atravessar a rodovia que fica aqui, a rodovia 070, que liga o Distrito Federal ao estado de Goiás, que você chega nessa região. Inclusive, houve um alerta dado pelas forças de segurança aqui para que a imprensa não atravessasse a rua, porque era uma área cercada, uma área onde estaria acontecendo as buscas e isso poderia trazer riscos para os jornalistas que estão participando dessa cobertura. Então são momentos tensos, é um momento de muita tensão. O próprio secretário de Segurança Pública do estado de Goiás saiu daqui em altíssima velocidade e foi para dentro dessa área de mata que fica em frente onde nós estamos, justamente para acompanhar de perto esse trabalho. E essa é uma característica que chama mais atenção ainda, porque o secretário Rodney Miranda só adentrou nas áreas investigadas aí pela Força de Segurança quando existia um rastro muito quente de Lázaro passando pela região. Que rastros foram esses? Quando ele invadiu uma chácara em Edilândia, município vizinho a 20 quilômetros de onde nós estamos, trocou tiros com um caseiro, o secretário foi para lá logo depois, conseguiu conversar com o caseiro, pegou em loco esse depoimento, depois ele se deslocou até um outro local onde o Lázaro teria passado a madrugada. Na noite seguinte, invadiu uma fábrica de leite, passou a noite lá, deu de cara com um chacareiro que trabalhava no local, conversou e saiu correndo. E em seguida, houve um outro rastro e um córrego um pouco mais acima, mais próximo aqui de onde nós estamos, no distrito de Girassol. E nesse córrego aconteceu aquela história da família sequestrada, que ele arrastou até esse córrego, acredita-se que ele poderia matar essa família, e ao perceber a presença de helicópteros na região, ele obrigou as 3 pessoas, pai, mãe e filha, a deitarem no chão. Ele cobriu essas pessoas com folhas ali e se escondeu embaixo de uma pedra do córrego. Foi quando houve uma troca de tiros com a polícia, um policial terminou baleado no rosto e Lázaro mais uma vez conseguiu fugir. E desde então, o secretário só fazia sobrevoos aqui na região onde nós estamos, a macro região com as cidades de Girassol, Cocalzinho e também Edilândia. Agora não, ele voltou para a rua, entrou numa viatura, saiu em altíssima velocidade e a qualquer momento pode acontecer o desfecho dessa história. Lázaro Barbosa de Souza, esse homem de 32 anos que tem diversos crimes cometidos desde 2007 para cá, pode ser detido pela polícia a qualquer momento, Tiago. Os olhos do Brasil também estão sobre Goiás, onde acontece nesse momento essa busca pelo Lázaro Barbosa, 32 anos, um criminoso perigoso, afinal de contas, ele tem uma grande, extensa ficha criminal e está sendo procurado nesse momento por assassinar pessoas, está sendo considerado um maníaco, um serial killer e como o Dionísio bem disse aí, pode chegar a até 1.000 policiais que já estavam patrulhando em busca dele. 32 propriedades rurais estão cercadas pela polícia, são 200 policiais trabalhando nesse momento, estão usando cães farejadores, drones e até helicópteros. E a gente continua lá com o repórter, o Dionísio está lá o tempo todo e a qualquer momento pode voltar com mais informações para a gente. Tomara que ele seja capturado o quanto antes. Dionísio, muito obrigado, bom trabalho para você. Até daqui a pouco então com novidades, hein?